É que é muito doido que, por exemplo, você vai vendo a história aqui do pouco que você contou, que aposto que no filme tem muito mais. Então tem a história do filho bastardo de Dom João, Sim. que é uma coisa extremamente humana, né? No sentido de, pô, Sim. nessa história, nessa linha de história, não tem nada alienígena, por Sim. exemplo, de enterrar os escravos lá, já tem até uma parada voltada para o espiritismo. Exatamente. Né? A gente caminha por esses lugares, sabe? A crença espiritualista, folclórica e ufológica. Uhum. Porque é isso que, desculpa te cortar, mas é exatamente isso, assim, a gente quer encontrar a resposta, não tem torcida para que seja uma coisa ou outra. Vamos estudar aqui, olha, o que você acha que pode ser? Você acha que pode ser um espírito, um ET ou um azarão que não consegue contar a história, sabe? Sim. E talvez seja tudo a mesma coisa, né? Tipo, uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu, acho que todo tempo, é aquela... É como se fosse um espantalho. É um espantalho aquilo? É um boneco que os índios fizeram que é exatamente um astronauta, assim. Que o Edson deve ter te mostrado isso também. Não me mostrou, mas... Cara, entende? assim, eu sou um cara muito cético e converso com todo mundo aqui e várias coisas eu falo, olha... entendo o que te motiva a isso, mas para mim não funciona. Só que tem coisas que eu não consigo explicar. Sim. E esse é um bagulho que eu falo, como? Sim. Como é que eles tinham a mesma visão estética de um astronauta numa tribo indígena, sabe? Exatamente. Então, pode ser tudo a mesma coisa. Pode ser, cara. Pode ser. O que eu fico um pouco indignado, assim, é pelo fato das pessoas não tratarem isso como algo sério. Por que não considerar essa possibilidade? Entendeu? Antes dos portugueses chegarem aqui, não tinha ninguém. Uhum. Por que não pode ter? Sabe, é quase que, cara, você é um imbecil, a NASA não encontrou. Tá. Mas e se encontrou e não quer falar? Se a galera realmente está falando a verdade. Uhum. Porque tem muitas histórias. E o que é mais curioso também, eu falei isso com o Edson, a gente tem até um projeto paralelo, depois eu volto aqui para contar para vocês também sobre isso, mas todo mundo conhece os casos internacionais. E o Brasil tá assim de caso, né, cara? Especialmente na sua região, lá tem muito, né? Muita coisa, muita coisa. Lá, eu tava pesquisando lá, até anotei aqui, porque tem várias datas. Tipo, em 96, que teve em Varginha, rolou. Aí teve 2008 e 2015. Sim. Tipo, isso fora as outras coisas pontuais, né? Que a galera avista. Cara, o que eu percebo é que tem muita gente como o meu pai, com medo de dar verruga nos dedos. Então, não aponta para as estrelas, entende? Fica com medo de ir um pouco a fundo. Então, geralmente, algumas pessoas vão... Na primeira parte da história que ela vê que não faz sentido isso existir, por exemplo... Não sei se vai ficar claro o que eu quero dizer, mas, por exemplo, você fala que viu um ET em Cláudio. Você também é de Cláudio. Então vou lá pesquisar. Eu chego lá, pergunto para você que não viu. Falo, pô, os caras lá falaram que não viu. Os caras. Perguntei para entendeu? A experiência sua é individual. Não pode ser que você não acredite. E aí é mais seguro para mim ficar aqui. Sim. Então essa galera para na primeira parte da pesquisa e julga todo o resto como... Sabe, crendice. E às vezes é um lugar de zona de conforto mesmo, porque vai ser extremamente desconfortável se a gente descobrir que a gente não está sozinho e principalmente de que são superiores a nós. Então acho que esse também dá uma travadinha, né? De não querer pesquisar muito, porque, porra, não é confortável. Né? Você sair da sua zona de conforto, redundante isso, mas... Não é verdade? Não, mas mesmo assim, vamos supor. Eu acho que dá para criar uma explicação lógica para tudo isso, psicológica. Dá para criar, se a gente quiser criar, a gente consegue chegar nisso. Sim. Mas já não é fascinante o suficiente todos esses cérebros sendo influenciados por coisas? Esse fenômeno por si só, né? Já não é fascinante? É motivo de estudo. Mas o approach que você dá a essa série de fatos, acontecimentos, histórias, o que quer que seja... É muito interessante, porque é uma metodologia científica. No sentido de você não tá querendo fazer um filme de ufologia, um filme de espiritismo, sabe? Muito obrigado. Um filme sobre fazer um filme, inclusive. Exatamente. Né? Dizem que documentário é sempre isso, né? Contar a história de você contando a história de outra história. Porque é sempre muito dificultoso fazer o documentário. Mas isso que você colocou, muito obrigado, cara. É exatamente isso. Não é um documentário ufológico. Ele não se resume a isso. Eu quero descobrir se é uma causa ufológica, entende? Não é. Então, por mais que eu acredito sim que exista vida inteligente fora da Terra, não tenho, mais uma vez, não tenho fã-clube para que isso aconteça,
mas me instiga a saber por que é tão errado falar sobre isso. Por que tem que ser ridicularizado. Eu gosto muito das abordagens que a Carol Capel faz, não sei se vocês acompanham o canal dela também. É muito interessante, ela tem uma visão muito, muito moderna sobre isso, sabe? Então ela traz alguns temas religiosos com um olhar ufológico. E é basicamente o que eu faço com o filme. Então eu tenho uma empatia pela visão dela sobre o tema muito grande. Porque eu também não acho que as religiões estão completamente erradas. É que, como a gente diz em Minas Gerais, quem conta um conto aumenta um ponto. E com a religião eu acredito que isso não foi diferente. Então, os primórdios, né? Tem aquele cara, o Eric, eu esqueço o sobrenome dele, Eram os Deuses Astronautas. É Eric mesmo, né? Não lembro. Eu não lembro. Enfim, não, mas tem esse conceito, livro lá, né? que ele faz essa abordagem, né? Com esse olhar ufológico sobre as religiões, o início das religiões, que eu acredito muito nessa linha também. Eu acho que a origem de tudo partiu de um lugar só que cada um foi tendo a sua interpretação e é mais confortável você pedir a um Deus do que talvez entender que você é seu próprio Deus. E aí, ou não, sei lá, enfim. É porque eu acho que é muito complexo entrar nessa seara, assim. Mas hoje é o que eu acredito, assim, que talvez as religiões tenham tido uma origem igual à da ufologia, sabe, assim? Nós tivemos indícios de coisas que as pessoas passaram a interagir e acreditar. Sim. E aí foi criando dogmas em cima disso. Luzes que apareciam no céu, né? E aí você vai dando as interpretações em cima disso. Mas eu acho que a concepção da crença ao que não existe teve uma única origem. Tanto a ufológica quanto a científica, né? Porque ela precisa acreditar que tem alguma coisa do outro lado do rio para buscar aquilo. Quanto Deus. Você precisa acreditar que há um Deus para você continuar e seguir. Então, são finalidades diferentes com a origem singular, sabe?